hoje nós vamos estar trabalhando então a aula de número 9, que está lá no capítulo 9 também, da página 182. Então ela se inicia na página 182. O que vai falar esse capítulo? Vai falar sobre frações. Frações vem do latim, que é essa palavra aqui, fractum. O que significa isso? Dividido, quebrado. Então eu vou montar um exemplo bem simples com vocês. Digamos que nós temos um bolo aqui, ó, um bolo, certo? Era um bolo inteiro. Nós temos uma forma de um bolo inteiro. Esse bolo, ele foi dividido em partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, de um bolo inteiro, nós temos 6 partes. Então, ele foi dividido. Então, nós podemos representar ele na forma de fração. Como que vai ser representada a forma de fração desse bolo aqui? Então, sempre a fração é uma parte do inteiro, tá? Então, na parte inferior, na parte de baixo, você coloca a quantidade de pedacinhos que foi dividido esse bolo. Nesse caso aqui, 6 pedaços. E na parte superior, você coloca a parte que foi consumida. Por exemplo, a parte que está pintada no exercício. De novo, então, nós tínhamos um bolo com 6 pedaços. Como a prof estava com muita fome, a parte verde representa a quantidade que eu acabei comendo do bolo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, das 6 partes que o bolo foi dividido, eu acabei consumindo 5 dessas partes. Esse aqui é o modelo de uma fração. Então, nós vamos ter o númerozinho que ficar na parte superior, o numerador. E o número que estiver na parte de baixo é o nosso denominador. O que significa isso? O numerador indica a quantidade de partes que estão sendo consideradas. E o denominador indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. Então, voltando aqui, nós tínhamos um bolo, foi dividido em 6 partes. Então, o 6 representa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. E o número de cima, que é o nosso numerador, indica quantas partes dessas foram tomadas. Então, se lembrar na parte de quantas partes tinha o bolo e quantas partes ele foi consumido. Vamos desenvolver um exercício. Imagine a seguinte figura. Então, nós temos com ela aqui. Nós temos ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, o nosso denominador, 9. Ou seja, era uma figura inteira e ela foi dividida em 9 partes. A parte de cima, que é o nosso numerador, é a parte que está colorida. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nonos. Numerador, denominador. Um outro exemplo. 1, 2, 3, 4. Então, nosso denominador. Era uma parte inteira, foi dividida em 4 partes. Quantas partes foram consumidas, foram coloridas? 1, 2, 3. 3 quartos. Próximo exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes e consumidas, coloridas, 1, 2, 3. 3 sétimos. E o nosso último exemplo, vou fazer aqui em cima, é uma pizza. Tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa pizza tem 8 partes. Foram coloridas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oitavos. Então, o que a gente conseguiu ver aqui? Alguns exemplos de frações, tá? Como elas são extraídas e as suas nomenclaturas. Quando a prof foi falando, ó, 3 quartos, 5 nonos, é o nome dessa fração, é a forma pela qual nós temos que fazer a leitura dela.
Para complementar, então, a leitura das frações, eu peço que vocês peguem o livro de vocês na página 183 e façam a leitura da página, onde ele vai estar colocando para vocês o nome, como é que faz a leitura quando conforme o nosso denominador, tem específico a leitura que é feita. Quando o denominador, a parte inferior, então, for 10, 100 ou 1000, a gente usa um décimo, no caso aqui, ó, 3 décimos, centésimos, 11 milésimos. Então, temos que tomar cuidado quando o nosso denominador tiver base 10. E quando o nosso denominador também for diferente na parte, for maior que 10, também temos uma palavrinha que é acrescentada atrás de cada fração. Então, no final da página, vocês vão estar fazendo a leitura. Por que é acrescentada a palavra avos? Podemos classificar as frações em frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Agora eu vou explicar para vocês o que diferencia uma da outra. Então, por exemplo, vou utilizar o exemplo inicial aqui. Nós tínhamos um bolo e desenvolvemos aqui, então, colocamos aqui, extraímos a fração que representada por essa imagem. Então, eu vou colocar ela aqui embaixo. 5 sobre 6, 5 sextos. Então, quando você vai classificar ela, você vai olhar o seguinte. Nós temos o número 5, que é o nosso numerador, e o número 6, que é o nosso denominador. Toda vez que o teu numerador, tá? O numerador, númerozinho de cima, ele for menor que o número de baixo, ela é fração própria. Ou seja, quando o numerador for menor, vamos começar a usar alguns símbolos, então. Menor. Então, quando o numerador for menor que o denominador, fração própria. Agora, vamos inverter aqui. Um exemplo, vamos colocar o 6 como numerador e o 5 como denominador. Então, quando acontece do numerador ser maior que o denominador, ela é fração imprópria. Então, própria, o número de cima é menor que o de baixo. Imprópria, o número de cima é maior que o número de baixo. E a nossa fração aparente. O que são frações aparentes? São frações impróprias, ou seja, o número de cima vai ser maior que o número de baixo, porém, ao fazer essa divisão, nós vamos ter quantidades inteiras. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Digamos que nós temos 24 terços. É uma fração imprópria? Sim, o número de cima é maior que o de baixo. Porém, nós sabemos que a divisão, né, a fração é uma divisão. Quando nós efetuarmos a divisão de 24 por 3, vai resultar em 8. Então, se eu tenho 24 balas e eu vou dividi-las entre 3 alunos, vai dar 8 balas para cada um. Quando nós conseguimos fazer essa divisão e o resultado é um número, a quantidade exata é um número exato, ela é classificada como fração aparente.